Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 7/4/2021. Hoje é aniversário do meu irmão. Preciso dar parabéns pra ele. Eita, nós! Vamos lá, gente. O negócio é o seguinte: tem notícia boa, notícia estranha, notícia. Tá misturado tudo o trem aqui. E pra nossa alegria, olha só, o ET agora tá com um gatinho. Olha lá, tá com o gatinho com ele lá, brincando com o gatinho. Ai, meu Deus do céu. Gente, vamos dar uma olhadinha. É o seguinte: o câmbio Chaco, que é o que eu costumo usar, que é o câmbio usado lá no Paraguai, uma das maiores corretoras que tem lá, eu gosto muito deles porque são bem fidedignos na movimentação que eles fazem. É fazer lá e refletir aqui. Às vezes pode levar até uma semana, mas que reflete. O dólar, a compra era 5,55 ontem, hoje já está 5,60, subiu o valor de compra. E o valor de venda manteve-se em 5,85. Ou seja, ele está diminuindo a margem de compra e venda. Isso significa estabilidade, tá? Quando vai diminuindo, vai significando para mim, que eu sempre acompanho, estabilidade, que não vai correr riscos de sair subindo para lá ou caindo para cá. Pensa no cabelo que tá rebelde hoje. Aí o que acontece? Dentro disso, nós tivemos ontem a queda do dólar e foi maravilhoso. O dólar fechou em R$ 5,60, caiu 1,41%. Então ele fechou em 5,60. O mínimo de compra no câmbio internacional, ele está 5,60 e a venda 5,85, ou seja, ele está falando para mim que esse dólar não vai ficar em 5,60, ele vai ter que subir para 5,70, 5,75, entre 5,70 e 5,75, para nossa tristeza. Porque é nessa devagar e sempre que vai subindo. Apesar que na semana passada aconteceu uma anomalia com o dólar. E já pensou se acontece de novo? Se lá subiu, mas aqui no Brasil fala, nós não estamos ligando muito para vocês não e nós vamos continuar caindo? Então pode acontecer. Mas não sei, eu não gosto de apostar contra os caras lá, porque os caras, quando eles têm um grupo de estudo muito bom sobre a movimentação do dólar. Esses caras estudam mesmo o dólar, gente. Vocês não têm noção de como é que esses caras estudam. Se não fosse isso, olha, eu vou falar pra vocês, já faz mais de 10 anos que eu acompanhei. Mais 10? Faz mais de 20 que eu acompanho esses caras. E é batata, os caras falar que vai subir, sobe, os caras falar que vai descer, desce. É uma coisa impressionante. Gente, vamos lá. E eu sempre estudava porque tinha gente que fazia compra muito, né? Antigamente fazia muita compra, né? Paraguai, essas coisas. E eu tinha que fazer conta, porque saber quando que ia acontecer uma queda, eu ganhava dinheiro, né? Na conversão do câmbio. Gente, então vamos lá. O índice Bovespa, a Bolsa de Valores ontem fechou no 0-0, por incrível que pareça. 0-0, fechou em 117 mil pontos e 498. O DAX, lá da Alemanha, também no 0-0 hoje, está assim na estabilidade total. Ou seja, essa semana parece que estamos dentro de uma certa estabilidade. Mas eu falo uma coisa para você, com uma tendência de leve subida. Primeiro, provavelmente vai ter veto no orçamento. Isso ajuda a Bolsa, deixa o povo felizão. Segundo, tem umas propostas aí andando no Senado, no Congresso, que mostram algumas coisas boas. Mas a contrapartida é que tem um problema da saúde, que as mortes não estão parando de subir. Mas, vocês lembram do vídeo que eu fiz ontem? Eu falei assim, isso é uma reportagem aqui, que benção, caiu 5% agora de internação. Como que cai 5% de internação e aumenta a morte? Será que foi porque essa lacuna que abriu foi das mortes que aconteceram? Só que aqui na minha região eu estou acompanhando os jornais e está diminuindo a fila de espera. Ou seja, a curva já está começando a querer cair. Por mais que você vê a morte subindo, quem está vivo
que pode se tornar em problema, complicação, e já está na curva de diminuição, porque as filas das pessoas que estão esperando UTIs está diminuindo. Isso é um ótimo sinal. Vamos ver as notícias. Infomoney. Fundo de ações tem resgate de 11,2 bilhões no primeiro trimestre. Renda fixa capta 61,4 bilhões. Renda fixa é o que, professor? CDB, poupança, isso é renda fixa. E fundos aqueles lá que tem participações, é um tanto para o fixo, um tanto para as ações, um tanto sei o quê. Por quê? Com certeza as pessoas estão imaginando ou vendo que a Bolsa de Valores já subiu o que tinha que subir, já está bem cheia e ela não tem propensão de subir mais do que 120 mil. Se ela não tem propensão de subir mais que 120 mil, ela não vai render. E se não vai render, e como já o último mês já não rendeu, o povo pega e tira achando que outro lugar é melhor. E essas são as movimentações padrões das pessoas físicas nos dias de hoje. Elas vão migrando daqui para lá, de lá para cá e assim por diante, já criando uma expectativa de que a Selic pode subir mais ainda. Eu vou falar uma coisa para você. Eu queria que a Selic subisse o valor da inflação, mas eu não sei não, hein? A Selic pode até subir um bocadinho se entrar muita receita no governo, mas se entrar receita do governo, o ministro da Finança vai fazer uma pressão enorme para se manter aquilo lá, porque para ele é melhor o caixa do governo tá positivo do que o povo comer uma inflação goela abaixo de 40% ao ano. Pois é, esse sim que pensa o nosso querido ministro. É por isso que ele fala: eu sou fiel ao presidente, protejo ele a todo custo, mesmo matando o próprio povo. Pois é mais ou menos isso, como numa conversa de boteco poderia se dizer. A indústria de fundos de investimentos encerrou o trimestre com captação líquida de 83 bilhões, dos quais 35 bilhões em março. Fundos de ações têm resgate de 11 bilhões e renda fixa capta 61, e está falando aqui o fundos de investimentos que teve captação líquida de 83 bilhões. Como que é isso? Vamos lá, porque essas notas que saem nos jornais, pela misericórdia. Quando a gente faz no vídeo, a gente não tem muito como colocar todos os assuntos lá. Então a gente coloca muito genérico. Mas o jornal, ele pega um negócio e se aprofunda numa só coisa, né? Aí tem que pôr uma nota de acordo, né? Um título de acordo. Em um ambiente de maior volatilidade, com preocupações em torno do risco fiscal no Brasil e com o calendário de vacinação contra a corona ditando o rumo dos mercados, os fundos de ações encerraram o primeiro trimestre no vermelho, com uma saída líquida de recursos da ordem de 11 bilhões. Então ele está falando que o trimestre foi negativo. O trimestre. Mesmo com a entrada líquida de 6 bilhões em março, a classe não conseguiu reverter as fortes perdas registradas em janeiro, da ordem de 22 bilhões. Os dados são da Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiros e Capitais, ANBIMA. No primeiro trimestre de elevada volatilidade e incerteza, o destaque positivo ficou com os fundos de renda fixa, que seguiram captando em março 12 bilhões e encerraram os 3 primeiros meses do ano com captação líquida de 61 bilhões. Ao todo, a indústria de fundos de investimento encerrou o primeiro trimestre com captação líquida de 83 bilhões, dos quais 35 apenas nos últimos meses. Então isso daí é a notinha que está tendo umas movimentações, pessoas saindo e fundos industriais. Fundos industriais é o quê? São aquelas previdências privadas que grandes empresas têm e possuem, tá? Ou também pode ser corretoras que criam fundos e grandes investidores compram esses fundos.
Mas grande investidor mesmo não acaba comprando fundo, ele cria o próprio fundo dele. Vamos lá, Infomoney. Melius e Enjoy. Por que os dados prévios do primeiro trimestre de 2021 animaram tantos investidores? Animaram? Não estou sabendo disso não, aí. Dados da GMV, ou de vendas brutas de mercadorias, uma métrica olhada com bastante atenção no e-commerce, além de iniciativas das empresas animaram o mercado. Depois das ações da Enjoy saltarem quase 12% na véspera desta terça-feira, é a vez da Melius reagir positivamente à divulgação dos dados operacionais prévios do primeiro trimestre, ou seja, são empresas do e-commerce. Então, essas subiram no e-commerce. Isso significa que o e-commerce está bombando, está crescendo. Ele não está parado, ele está em plena evolução e crescimento. E sabendo disso também, eu vi uma nota hoje, que não está aqui, mas eu vi uma nota hoje, falando que inclusive o Mercado Livre vai contratar coisa de 6 mil funcionários. Ou seja, está crescendo muito esse e-commerce. Inclusive, eu sou um dos que hospeda meus pequenos produtos no Mercado Livre. Graças a Deus que tem eles, né? Que Deus nos abençoe. Então vamos lá. Infomoney. Reedição do programa de preservação de empregos sai a qualquer momento, entre aspas, disse Guedes. Estamos renovando o programa de preservação de empregos. A qualquer momento será lançado, diz o ministro. Bom, sabe o que é isso daí? Isso aí é aquele tal do... Isso é aquele tal do programa de não perder emprego, que você pode pegar e diminuir para metade o salário do seu funcionário, mandar ele trabalhar em casa e diminuir o salário dele, e ele fazer a mesma função. Isso daí, quando acabar tudo esse negócio da pandemia, se der certo, sabe o que as empresas vão fazer? Vão mandar embora os caras aos pouquinhos e vão contratando o outro com o salário mais baixo, porque eles viram que o cara está trabalhando por salário mais baixo, se ele aceita o trabalho mais baixo, que fica com o salário mais baixo. Vai passar o tempo, vai ter um desemprego muito grande, porque essa medida, ela parece bonita, mas ela não é bonita, porque você diminuir o salário do funcionário sem trabalhar é uma coisa. Você fazer com que exista um tipo de um banco de horas e possa tirar algumas horas desse banco das horas, diminuindo do salário, beleza, sei lá, tem algumas coisas que pode fazer. Agora, você pegando e fazendo com que isso daí, acostumando os empresários e os funcionários a trabalhar com salário menor, você acha que eles não vão querer fazer isso? Aí eu pergunto para você, mas professor, é só no nosso, como diz o Datena, mas é só no nosso, professor. E os funcionários públicos? Pois é, funcionário público já tentou cortar as regalias deles, não corta, aumenta, dá progressão, dá subida de salário, faz coisa. Os caras estão como se fosse rei, eu passei no concurso, então eu tenho direitos. Não é assim não. Não é assim não, o organismo público é do povo, não é do governo, é do governo, eu trabalho pro governo. Não, o governo significa o povo, você trabalha pro povo. E tem mais um negócio andando aqui no Congresso. Vamos lá. Estadão. Senado põe na pauta projeto que recria programa de cortes de salários e jornada. O Senado decidiu pautar projeto que permite às empresas cortarem até o fim do ano, que é em relação à mesma matéria passada ali, ou suspender os contratos nos mesmos moldes do programa adotado em 2020. Como contrapartida, o governo completaria a renda dos trabalhadores atingidos com o benefício emergencial. Beleza, de 100 conto, vai saber, olha, nossa, ajuda tanto. Então, isso daí já está andando. Então, da parte civil, está andando com um belo de um atraso, porque nós já estamos no mês 4, isso já tinha que ter saído no mês de janeiro, e quem tinha que segurar o empregado segurou agora e vai segurar mais, e quem não aguentou já mandou embora. Então, esse projeto ele já vai nascer
desatualizado, se for poder falar como é que ele já vai nascer natimorto. Já tá ultrapassado esse projeto. É como sempre, o Brasil sempre no atraso violento. Agora, eu estava escutando uma entrevista de um deputado na Jovem Pan e eles estavam falando, o deputado estava falando que foi enviado propostas para até R$6.000 salário de funcionalismo público, não mexia em nada. De 6 a 10 mil, descontaria 10%, diminuiria 10%, porque o cara não está precisando ir trabalhar, então diminui 10%. E de acima daquilo lá diminui tanto. Não. Aumentaram progressão, aumentaram não sei o que, e aumentaram um monte de salário, um monte de coisa. Ou seja, tumulto como dantes no quartel de Abrantes. Enquanto o povo se lasca, aqueles que estão no poder, estão no controle da máquina pública, esses vivem como reis. E não deveria ser assim, gente. Não deveria ser assim. Exemplo, assessoria de vereadores, por exemplo. Ela tinha que ser um salário mínimo. As pessoas tinham que ajudar um vereador por quase que voluntário. O suporte, então, mas jurídico, essas coisas, tudo bem, a Câmara podia ter concursados que fizesse aquilo lá, ou um diferenciado para um ou outro cargo que precisa de nível superior ou qualquer outra coisa. Agora, o que eu vejo aqui na minha cidade mesmo, o salário mínimo de um vereador, de um assessor, ele tá 4 conto. E eu posso contratar uma pessoa que parou na 4ª série por R$4.000 por mês. Aonde uma pessoa dessa arruma um emprego de R$4.000 por mês? Fala pra mim, me conta. É só na política. E aí eu quero que mude a política como? Não muda. E aí eu quero que pegue e resolva o problema de política como? Não resolve. Porque toda a estrutura tá ali. Mas por que ele foi contratado? Porque o cara é bom de conversa. E na política, o cara arrumar voto, ele tem que ser bom de conversa, chegar nos lugares lá no meio da quiçaça e tal, não sei o quê. Esse é o pensamento, é assim o modus operandi. E aí? O pessoal acha certo. Eu fui fazer a última campanha, o pessoal ficava cobrando eu de fazer reunião. Falei, reunião do quê? Reunião com pessoas, tem que reunir pessoas, porque isso que é importante, que eu quero fazer visita nas pessoas. Reunião? Eu não gosto disso. Eu acho que isso é totalmente errado. Não, mas nós estamos há muitos anos, nós já temos, é assim que sempre funcionou, então vou ter que sair, porque se é assim que sempre funcionou, não é assim que sempre vai funcionar para mim. Bom, vamos vendo e caminhando. É assim que funciona. Ainda na Infomoney, vamos lá. Acho que é tudo Infomoney aqui. Óbitos. Brasil supera a marca de 4.000 mortes por corona em um dia pela primeira vez. A máxima anterior de óbitos em um período de 24 horas havia sido computada. Nós não podemos esquecer o seguinte, que nós temos um tempo que as pessoas ficam no hospital. Então elas ficam em torno de 20 dias dentro do hospital. E aconteceu de diminuir as vagas da UTI, liberando mais filas, ou seja, aquela fila que estava agravando inclusive as mortes. Porque como sobrecarregou, fica gente que precisava de uma atenção especial, não está tendo especial, e está aumentando o fluxo, a quantidade de falecidos, a gente vê até nos jornais o que está acontecendo. Conforme isso já começa a mostrar que as vagas nas UTIs estão aumentando, está diminuindo a fila para essas UTIs, isso já mostra que está caindo. O jornal pega e mostra a morte. E eu já estou com o olho lá na frente para ver se a curva vai cair. E a curva vai cair. Esse final de semana, se Deus quiser, passou esse final de semana, a gente vai começar a ver a queda da curva, com a graça divina acontecendo. Mas é muito triste, 4.000 é 4.000. Tem gente apostando nos 5.000. Eu não acredito que vai chegar nos 5.000. Ele vai bater raspando ali, vai chegar nos 4.700, vai de pico. Ele faz assim, vamos lá. Estadão. Olha que notícia maravilhosa, hein? Fiocruz triplica produção diária de vacinas
e prevê entrega de 18,4 milhões de doses até dia 2 de maio, ou seja, em menos de 30 dias. 18 milhões de doses. Isso é uma bênção divina. A Fiocruz está parabéns. Ela mesma vai fabricar e vai construir a sua própria vacina. A Butantan, ela é só uma envasadora, como se fosse uma montadora. Ela não está fazendo o papel que a Fiocruz está fazendo, porque a Fiocruz é a que está estudando apesar que as duas se estudam, mas é que conseguiu sair mais na frente. É o negócio do ovo lá e do tudo mais. Isso é muito bom para onde que nós estamos chegando. Por quê? Porque essas ondas que atingiram a gente vai começar a atingir o planeta. Vocês não têm ideia do quanto de vacina que nós vamos vender para o planeta. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia da quantidade de vacinas que nós vamos vender para o planeta. Vai ser assim, muita coisa, mas muita coisa mesmo. Mas muita coisa mesmo. Gente, é isso aí. As notícias de hoje, eu acho que hoje vai estar numa calmaria, com uma leve tendência para melhora no mercado. As notícias são boas. Esse negócio da Fiocruz é espetaculoso. E nós estamos saindo dessa lama para conseguir voar. Assim seja, que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê.